Galera, gente, hoje começa um movimento super, hiper, mega especial, que é exatamente estar trabalhando junto com um super querido, um querido amigo, que é o Dr. Juarez Furtado. E nós vamos estar todos os sábados, às 17 horas, no perfil do Resiliência Humana, no perfil do Dr. Juarez Furtado e no perfil do Eduardo Chiniachik, falando sobre o quê? Viva como você quer viver a saúde. E principalmente essa coisa, né, de como que a gente vai estar trabalhando isso. Então, eu vou chamar o meu querido, deixa eu pegar aqui, porque senão, vou chamar também o perfil do Eduardo Chiniachik também, e você vai ver que vai aparecer dois hoje. Ixi, eu acho que a gente... Ave Maria. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra coisa, que é botar o... Gente do céu, eu tinha esquecido esse negócio, que nós temos que botar fone de ouvido, porque, e principalmente porque uma quantidade de chiado aqui, né? Então, vamos aqui, que deixa eu ver aqui, porque eu tenho que ajustar aqui uma coisa, gente, que senão esse negócio aqui vai ficar cheio de ruído. Então, vou chamando meu querido amigo Juarez Furtado. Deixa eu puxar aqui também, Ju. Eba, cadê tu? Cadê Juarez aqui, pelo amor de Deus? Esse povo aqui que não aparece. Isso daqui... vamos para a pesquisa aqui, que apareceu aqui, Ju. Estou enviando a solicitação. Maravilha, Ju. Maravilha. Oba! Agora estamos juntos. Estamos juntos. Gente, para quem não sabe, Juarez Furtado é Dr. Juarez. Eu estava brincando com o Ju, que é assim, ele... Deixa eu ajustar aqui, que tem uns ajustes tecnológicos aqui para a gente ficar todo mundo no mesmo. Para quem não sabe, Dr. Juarez, ele era o pediatra da minha filha, até eu destituí-lo e tornar ele o meu pediatra. Claro, a gente tem que tratar essa criança interior para que sempre fique assim, né? Sorrindo. O Ju feliz. É o meu médico, tá, gente? Então, por isso que eu brinco assim. Eu estava brincando porque o Ju, além de tudo, ele também, hoje ele está atendendo também online. E aí eu estava brincando com o Ju, né? Eu falei assim, Ju, com certeza eu sou o seu primeiro paciente online, porque eu posso estar do outro lado do mundo, mas aí acontece alguma coisa, eu ligo para o Ju. Ju, está acontecendo, pelo amor de Deus, help, me ajuda. Então, o Ju é uma das pessoas que eu mais confio dentro de saúde. O olhar dele é um olhar extremamente especial, importante, e que faz toda a diferença. E para mim, e é por isso que quando eu estava criando esse espaço de saúde,
eu só tinha assim na minha cabeça Juarez Furtado, porque esse cara é um presente. Ju, tudo jóia? Tudo ótimo, Du. Nossa Senhora. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo ótimo. Eu tinha Querido, que esquecido desse maravilha. barulho aqui, porque quando a gente faz com todas essas plataformas, aí tem que ter esse negocinho Tem que aqui, porque ter. senão Tem, faz barulho tem que demais. ter. E que maravilha, que bom. Nossa, é muito bom, Du, a gente poder estar se encontrando e podendo estar falando sobre saúde, não só entre nós, o que a gente sempre faz e troca, né, de informações e conhecimentos que são maravilhosos, do tanto que da alma você entende, o quanto que eu também procuro no meu trabalho entender partes de um ser humano que não é só de carne e osso, e um ser humano que tem possibilidades e tem necessidades. Por isso, a gente precisa potencializar esse ser humano com saúde e mantendo eles num caminho que a gente chama de salutogênese, né? É muito bom estar aqui, eu agradeço muito a possibilidade. Nós vamos, com certeza, trazer para o pessoal muitas dicas, muitos insights e muitos detalhes que vão fazer com que a saúde deles seja, de alguma maneira, transformada. Ju, eu queria, assim, a gente está falando tanto de Covid, Covid, e lá atrás eu estava ouvindo um indiano que residente nos Estados Unidos e que ele fala muito dessa coisa. O nosso problema não é o vírus, o nosso problema é a imunidade. É como nós bagunçamos o nosso sistema imunológico. É aquela questão, né, quando a gente fala de adoecimento, primeiro a gente pode pensar em algo de fora que esteja nos atingindo e nos levando a algumas reações. Só que dependendo de como a gente vai estar e de como a gente está naquele momento, é que a gente vai ter determinados tipos de reações. E aí no sistema imunológico isso não foge. No sistema imunológico a gente precisa ter um conjunto de coisas importantes que esse ser humano consciente que deve ser nesse século e nesse momento esteja fazendo para manter esse potencial de equilíbrio, para não deixar que as coisas de fora mexam nele e façam com que ele adoeça. Então são vários detalhes que a gente precisa trazer para esses pacientes ou para as pessoas que buscam uma cura ou processo de cura, que eles tomem consciência de vários elementos, além de, claro, alguns medicamentos e alguns movimentos que eles vão precisar fazer. Mas assim, é uma junção de coisas que a gente vai ter oportunidade aqui de estar em algumas conversas trazendo para esse pessoal esses potenciais. Ou seja, o foco não deve estar lá fora. Você mesmo sabe, você lida com organizações, você trabalha também com empresas, você também percebe, né, o quanto as crises dentro da empresa servem para que transformações aconteçam. E a crise na vida humana também é assim. O ser humano, as doenças são crises. E isso deve ser um impulso para que ele seja um melhor ser humano, para que ele aprenda com aquele processo. Isso é que é o interessante. Eu tava falando que, putz, há muito tempo atrás eu tive uma aula e é com um médico espanhol, e ele falava muito dessa coisa de que, assim, primeiro que assim, a ideia da psicossomática, né? O médico psicossomático, que ele falava muito essa coisa, me diga como tu vives e eu te direi como adoecerás, né? E é incrível, né? Como quando você traz esse olhar, né? As estruturas, as organizações, né? É incrível quando eu estou numa live e a pessoa fala assim, nossa, mas a minha família está muito tóxica, eu estou dentro de um relacionamento tóxico, eu tenho um chefe, né, que ele é muito tóxico, e a gente começa a perceber que é como se a gente tivesse essa possibilidade. Que tipo de pensamento que você está alimentando em termos de toxicidade, que tipo de relacionamento que você está alimentando, né? E que tipo de relação familiar e que tipo de trabalho. Né? Porque quando a gente vai olhando, parece que só vai acumulando conflitos. Né? E é como se a gente estivesse criando um espaço de grande estagnação de energia. Não é? E falando em energia, aí é que está.
essa dinâmica que nós vivemos, as nossas emoções, aquilo que a gente vive no dia a dia e que eu percebo no consultório, o quanto isso é importante, o quanto isso são os geradores e é onde são ali os botões de acionamento de um início de um processo de adoecimento, o quanto essas emoções e o equilíbrio emocional fazem parte de uma pessoa estar saudável e manter-se saudável. A resiliência, a capacidade que esse paciente tem, que essa pessoa tem, de superar aquela crise, nesse exercício de superação, é que ele sim vai ter ali as suas capacidades autocurativas e o médico interior dele, né, vai ser acordado. E esse médico interior, que é o que mantém a gente vivo, o que mantém a gente saudável, digamos assim, Hipócrates falava tanto dele, né, dessa vis medicatrix, dessa força de vida que nós temos, ele é alimentado e nutrido. Essa pandemia veio justamente tirar o foco, fazer com que a gente olhasse para o bicho. Tristemente, nós médicos, né, viramos caçadores de micróbios, e assim, só importa esse bicho, esse micróbio, e no fundo, muito pouco foi falado sobre por que algumas pessoas chegam a óbito, a outras não chegam a óbito. O que facilita chegar a óbito ou não, e o que faz a gente ser mais resiliente ou menos resiliente a esse vírus que está aí. E outros tantos. Na verdade, a gente esqueceu, né? A gente acha que é só esse vírus, e na verdade, nós temos milhares de outros, é que agora o foco ficou em cima dele. Sim. Né? Então, assim, essa capacidade que a gente tem de manter-se bem emocionalmente, isso aí é uma chave de ouro no quesito manter-se saudável. Agora está tão em alta, e você, inclusive, com um trabalho maravilhoso aí do Edu Medita, né? Um maravilhoso onde faz com que as pessoas tenham um tempo para elas estarem para elas estarem internalizando-se, fazendo aquela viagem mais importante da vida delas, que é a viagem para o mundo interior dessas pessoas, fazer com que essas pessoas, através do exercício, por exemplo, meditativo, eles entrem em contato com eles. E entrando em contato consigo, a gente desenvolve essa coisa tão maravilhosa e que todos devemos buscar e entender que é a identidade. É nos reconhecermos e nos vermos. Isso é um elemento fundamental para a gente se manter muito bem imunologicamente. Manter-se e saber quem a gente é. Isso são detalhes aí que, poxa, a gente tem muita coisa para poder estar falando, né, sobre isso. Bom, aliás, gente, a turma que está chegando, deixa eu apresentar agora, tecnicamente, o Dr. Juarez Furtado. O Juarez, além de pediatra, porque tem uma vasta, longa a lista. Pediatra, médico homeopata, médico antroposófico, faz a medicina molecular, a ortomolecular, faz medicina integrativa. Agora, eu deixo você apresentar, Ju, para trazer agora assim, o embasamento todo. Então, queridos, esse é um espaço maravilhoso para a gente poder estar se encontrando. Eu sou de Santa Catarina, trabalho aqui em Itajaí e estou há 30 anos atendendo pessoas e famílias. O meu trabalho hoje é um trabalho que envolve a família. Eu comecei como pediatra, né, inclusive com a tua filhota, a gente começou, mas é interessante porque, como um pediatra, eu não posso e eu não devo deixar de olhar os pais, porque são esses pais que construíram essa criança. Então, o que acontece é que eu acabo entrando e penetrando no universo da família, atendendo os pais também, e justamente observando as dinâmicas que essas crianças vão desenvolver e que esses pais também desenvolvem e que podem ser transformados com a medicina integrativa. Há 30 anos eu venho fazendo esse processo, eu venho trazendo um olhar além da medicina tradicional, não deixamos de trabalhar com a medicina tradicional, mas ampliando esse olhar e o cuidado. E é tão bom, né, Du, quando a gente consegue perceber que as pessoas passam por processos de adoecimentos e a coisa mais incrível que acontece com elas é que elas realmente transformam-se e viram outras pessoas. Isso é o mais importante. É fazer com que aquele momento de crise, você vivencia isso muito nas suas atividades, nos seus cursos, o quanto dificulta essa questão dos relacionamentos da alma, emocionais, por exemplo, o quanto isso implica num estado de saúde física. Quando a gente fala de um bem-estar e de um relacionamento
humano, a gente envolve do corpo físico até um corpo mais elevado. Os antigos falavam de um ser humano com mais corpos, né? Rudolf Steiner, o pai da antroposofia, nos fala que nós temos 7 corpos, nós temos muito mais, e nós precisamos olhar para esses corpos e atuar e fortalecê-los para que a gente se mantenha muito bem saudável. Isso aqui é o que eu tenho feito nesse tempo, né, Edu? É que é muito legal essa... Deixa eu aproveitar essa coisa, né, que para assim, parece que o tempo todo tem uma coisa que é essa ligação, né? Que quando eu conheci o Ju, e por isso que foi tão especial, a minha filha tinha várias coisas, né, que fala assim, nossa, e se repetia. E aí o Ju chegou, organizou. E quando organizou, parece que ficou tão natural começar a organizar também, né, o meu espaço, o espaço da Dani. E aí parece que... né, e aí a gente brinca, né, porque parece que agora começou a organizar o espaço da família também, alargar, né, trazer os irmãos, as irmãs. E aí, então, por isso que esse olhar é tão importante, né, quando a gente passa a compreender, né? Tem uma coisa que, assim, o Steiner, ele dizia os 7. Eu sou um pouquinho mais humilde, né? Eu trago um pouco os óbvios, né? Assim, aquela parte óbvia, né? Que, assim, a gente tem que pensar que se a gente está num corpo físico, dentro desse corpo físico, tá as minhas emoções, mas dentro desse corpo físico, junto com as emoções, estão os meus pensamentos. E também está a minha dimensão espiritual. Então, quando a gente começa a perceber que, assim, se a gente disser da forma mais simples, né, nós temos 4 que a gente fala assim, esses existem, né, esses estão muito óbvios. Agora, quando a gente vai compreendendo que parece que vai ficando cada vez mais sutil, e até mesmo para a gente poder ter esse olhar, né, e esse olhar com uma grande objetividade que às vezes a pessoa fala assim, adoeci. E é isso que o Ju está trazendo agora, tá? Quando ele fala assim, os bichos, né, esses vírus, essas bactérias, essas coisas todas, né, que você fala, chegou a doença. Mas essa é a pergunta tão importante, né? Por que com algumas pessoas parece que não acontece nada e com outras pessoas você fala assim, nossa, desenvolveu, né? Começou a... Então ter essa percepção de que o bicho ele tá associado também, né, a essa ideia de que você é muito mais amplo do que só um pedaço de carne, né? É um pedaço de carne que sente, que pensa e que tem uma alma, né? E que aí quando a gente olha isso é importante a gente perceber como é que eu estou comigo mesmo, como é que eu estou com o outro, como é que eu estou com o mundo, porque quando olha-se só de uma forma muito simplista, né? E essa era aquela visão, né, Jô, do médico de família, né? Aquele cara que sabia exatamente que quando chegava lá com aquelas dores, tal, ele falava assim, não, assim, para de comer doce, menino, né? Porque, né, era uma flatulência, o padrão da família, gases que era o padrão, né? E aí hoje a gente começa a perceber que a gente não compreende, a gente já não está compreendendo o ser humano e quanto mais compreender a dinâmica familiar, né? O que está acontecendo dentro dessa dinâmica. Grande, né? E está acontecendo mudanças enormes, né, Edu? Enormes, né? Está acontecendo mudanças enormes e isso requer com que realmente essa célula-mãe, essa família, ela volte a se reintegrar. Uma das coisas boas que a pandemia trouxe foi essa reaproximação dos relacionamentos em casa. Isso foi uma coisa interessante, né? Eu acho que você observou isso também, né? Uhum. A gente se observou isso. A gente parou de ter os relacionamentos externos com os amigos, digamos assim, com o pessoal do trabalho, mas reforçou os laços interiores. Isso foi muito bom, porque a família, de uma certa maneira, claro, dentro das suas possibilidades, ela conseguiu se reintegrar, ela conseguiu olhar um na cara do outro, né? Muito antes era naquela correria e agora nós tivemos mais tempo para estar juntos. E como você falou lá atrás, tudo é uma questão de energia. Quando nós temos bons relacionamentos,
Poxa, no último encontro que nós conversamos, acho que eu falei daquele estudo que está acontecendo em Harvard há mais de 80 anos, né, um estudo que nos mostra que a saúde e a longevidade, elas são garantidas por uma coisa, uma única coisa. Aquilo que mais importa, digamos assim, no processo de manter saúde e longevidade. Chama-se relacionamentos. E é aí que entra justamente o teu trabalho, o meu trabalho, de fazer com que as pessoas entendam que esses relacionamentos e as dificuldades que acontecem no meio disso vão preparar a gente para destinos extraordinários. Ou seja, as crises, as dores que a gente vive, nada mais são do que exercícios para a gente transpor, justamente nos treinar e ir além do que por exemplo, quando a gente fala de resiliência, o quanto nós temos que ter a capacidade de suportar esses intempéries da vida, isso nos exercita e nos treina para ir além do que a física já fala, que é aquela de resiliência do cara sair de um movimento e voltar ao normal dele. Né? Isso vai a uma expansão de outras possibilidades, quando a gente pensa em saúde integrativa e todas as possibilidades que na medicina a gente hoje tem. Né? A gente tem esse olhar, a gente pode trabalhar com essas partes que até um tempo atrás não se trabalhava, né? Eu acho que esse ponto, né, quando você traz relação, o relacionamento, é tão interessante, né, quando você traz isso, porque isso tem sido o ponto onde, assim, dentro das mentorias, quando eu falo para as pessoas, em algum momento da nossa vida, nós começamos a fazer uma coisa negativa com a gente, que é fazer um processo de autoexclusão. Quando em algum momento alguém me machuca ou alguma coisa acontece, eu vou me autoexcluindo. Então é aquela coisa, né? Eu tô, mas não tô. É o momento que essa autoexclusão leva para aquela experiência da solidão, solidão a 2, a 3, a 10, e a pessoa ela vai se fechando. E as relações, elas são superficiais. E no sentido de vida, nem profissionalmente ela consegue estabelecer uma rede de fortalecimento, nem afetivamente. Então, afetivamente, parece que ela está sempre alimentando essa sensação de estar só, esse eu só. Né? E às vezes essa expressão, né? O lobo, a loba solitária, né? Que parece que... E às vezes a gente não entende, né? Por que uma pessoa... Às vezes eu brinco com essa expressão, né? Eu falo assim, nossa, essa pessoa é linda de casar, né? Uma pessoa fantástica, né? Assim, mas aí quando você observa o movimento dela, é um movimento de solidão, né? Assim, ela está na vida das outras, mas ela não deixa que ninguém esteja na vida dela, né? E aí quando você estava falando de relacionamento, eu falei assim, e aí às vezes a pessoa não entende, né? Por que uma doença tão séria ela entra para produzir uma dinâmica de permita que alguém cuide de você, né? Assim, no processo de adoecimento é muito importante esse papel que a família ao redor, que nós podemos estar proporcionando para quem está vivendo um processo de adoecimento. Um processo de adoecimento que muitas das vezes, né, a gente observa, são processos que acontecem porque a gente constrói eles. Muito hoje dos processos que nós vemos, principalmente dos crônicos dentro dos adoecimentos, e aí nós temos as doenças autoimunes, nós temos vários processos, aí, obesidade, diabetes, que é o diabetes, enfim, todos esses processos metabólicos tem muito a participação nossa. E olha que interessante, né? A epigenética, 16 anos atrás, que começou a se estudar, ou seja, uma parte do estudo da biologia que começou a entender que não era só o que o gene construía ou trazia, aquela herança, né, dos nossos avós, que acionariam e dariam uma cartada final. Nós podemos transformar e mexer nesse gene através das nossas ações, da maneira em como eu como eu vivo, como eu penso, enfim, até como eu respiro. E através dessa tomada de consciência de como a gente deve se organizar, essas doenças que são herdadas ou que possivelmente poderiam ser herdadas, a gente consegue reduzir muito a incidência delas. E é interessante isso que a gente vê no consultório, como as pessoas precisam e estão precisando muito olhar para si.
É engraçado, né? Antes da consulta, eu mando um questionário para os pacientes e isso é fantástico, porque ali eu dou para eles uma oportunidade para eles sentarem em casa e conversarem até com os pais, enfim, para saber como é que foi a infância dele, como é que foi a adolescência, para ter, assim, uma dinâmica de como foi a vida dele e os relacionamentos dele, coisas importantes. E é interessante, alguns não conseguem escrever muitos, outros escrevem livros, é fantástico. E isso é tão importante porque, por exemplo, quando a gente fala de saúde, o elemento hoje que é mais em alta e mais importante é a imunidade. O sistema imunológico é aquele que nos mantém literalmente vivos, porque ele nos protege e, inclusive, nos limpa. É ele que detoxifica o corpo e faz todo o processo de limpeza. Então, esse sistema imunológico ele tem íntima relação com o reconhecimento de quem a gente é. E esse tipo de processo é que as pessoas estão necessitando fazer, e cada vez mais. E agora começou um boom, a gente está notando, né, com esses exercícios e todo o trabalho. Pô, as redes têm sido maravilhosas, onde as pessoas escutam sobre elas, onde as pessoas falam, poxa, mas é isso mesmo que tem acontecido comigo. E aí tudo isso faz com que mudança de consciência aconteça. E aí é interessante, porque o mundo da física moderna, a física quântica, nos conta. Eu preciso olhar para o processo para que ele se transforme. Eu preciso olhar. Aí, literalmente, atomicamente, molecularmente, os tecidos se mantêm saudáveis, Edu. Hoje tem vários estudos acontecendo nos mostrando o quanto um pensamento interfere na manifestação de um DNA, por exemplo. É incrível. Então, são várias coisas que fazem com que a gente, cada dia mais, entenda, poxa, como é importante tomarmos ciência do que estamos vivendo. Que é o lance da epigenética, né? É quando a epigenética traz isso, né? O quanto o meio ela vai afetando a pessoa, né? A gente fala a poluição, essa coisa toda, os agrotóxicos todos que se vai comer. Porém, também ele traz exatamente esse elemento, né? De que o meio interno, os pensamentos, o que a gente fica alimentando em termos de sentimentos, vai fazendo toda a diferença. Ju, eu quero trazer uma coisa aqui, que assim, uma das coisas que me ajudou muito, né, enquanto pai, foi ter compreendido essa dinâmica de infecções, inflamações nas crianças. Por que é tão importante isso, de a gente entender esse processo nas crianças? Isso é super importante porque um dos elementos que faz com que a criança cresça, inclusive corporalmente, tenha um corpo orgânico, físico, saudável, é o como ele enfrenta esses processos infecciosos e inflamatórios. E, infelizmente, as mamães e os papais não têm a noção de que muitas das respostas que eles fazem, a gente precisaria estar conduzindo, modulando e nem cortando. Vou dar um exemplo, por exemplo, a febre. A febre é um elemento em que os pais, geralmente quando começam a me acompanhar, né, e as famílias, os adultos também, e a gente começa a falar sobre a febre, até então para eles era um grande vilão. E no fundo, a febre nada mais é do que um dos principais mecanismos que os meus soldados, meu sistema imunológico, aquele meu pelotão de defesa justamente utiliza para poder manter a gente num equilíbrio orgânico, de homeostase, que a gente chama dentro da medicina, e que ele poderia e deveria ser modulado. Você sabia, por exemplo, que o frio favorece a multiplicação dos bichos? Por isso que a gente entra num estado febril, por isso que a febre é uma reação que precisa ser modulada e que a criança poderia, assim como a bisavó fazia, né? Existem técnicas maravilhosas para conduzir essa febre. E até um método, né? Eu tenho um método que é um método que faz com que esses pais e todos que acompanham, meu Deus, eu tenho mais de 4.000 famílias lá, a gente tem acompanhado e todos conseguem modular a febre e fazer com que durante aquele estado febril os nossos soldados aprendam a se defender e aprendam a enfrentar quando houver de novo aquele processo. Ou seja, a gente precisa estimular e ensinar esses pais o quanto é importante eles saberem como modular essas reações, as infecções. E infecção em criança é uma das coisas mais comuns, né, Edu? Então, por isso que, né, às vezes era uma coisa, né, que, assim, gente, quando
A gente está falando de uma garota, de uma mulher de 27 anos hoje, que, que quando eu conheci o Ju, ela tinha 4 ou 5 anos. E essa era uma das coisas que o Ju falava muito, nessa coisa, né, de voltar para aquele lado o olhar da avó, né? Que vai, coloca a luva na mão, que coloca o escaldapé, que faz. Mas tem um olhar junto com tudo isso, né, Ju? Que eu vi uma pessoa colocando aqui essa coisa de olhar, de escutar, né? Isso. Então, parece que quando a gente fala, né? Gente, eu já vou abrir isso para vocês, que é o seguinte: turma do Insta, tem um pontinho de interrogação junto dos comentários, onde você pode colocar as perguntas. Você já percebeu que eu desativei os comentários para que vocês possam ficar com o Ju direto, aí olhando para o Ju. Coloca suas perguntas lá, porque aí a gente começa a tocar as respostas aqui, tá? Turma do Insta, pontinho de interrogação. Turma do Face e do YouTube, manda a pergunta ali pelos comentários que chega para mim, para a gente, rapidíssimo, tá? Então, manda para a gente. Tem uma coisa, Ju, que assim, aí a gente olha essa coisa, né, de fazer esse movimento, e me vem uma coisa que é assim: hoje, se a gente tivesse que pensar, independente, se a gente tivesse se a gente não tivesse objetivamente falando desse cenário Covid, o que é que a gente hoje, o que é que a gente precisa para a gente estar criando saúde, né? E assim, esse conceito saúde, não conceito doença, né? O que é que a gente precisaria estar criando? Então, Du, a gente, para se manter saudável, três elementos são fundamentais, e esses elementos têm que ser muito bem cuidados. Um deles, infelizmente, com a pandemia, fez com que a gente ficasse mais preso em casa e por um longo período nem saísse para fora. Apesar de que dentro de casa mesmo a gente conseguiria fazer exercícios, atividades físicas. A vida, ela se faz através de movimento. A vida é através de um exercício físico que a gente fortalece através da circulação. A gente faz um órgão dentro da gente, um dos mais importantes, do fígado, filtrar o nosso sangue, por exemplo. Por que a atividade física é tão importante e é um dos pilares para a gente se manter saudável? Porque durante a atividade física eu ativo a minha circulação, eu faço um fluxo maior a nível hepático, e o fígado é o faxineiro e o cozinheiro da casa. Ou seja, ele é convidado a trabalhar mais e aí cozinhando mais, transformando as substâncias e limpando o meu sangue, eu vou ter ali sim mais capacidade de ter saúde. Então, a atividade física não é só para manter peso, não é só, literalmente é para a gente realmente manter um fígado, digamos assim, limpo, e com isso um organismo mais limpo. E é interessante, né? Porque as atividades, elas podem ser feitas em casa. A gente, hoje, quem não está conseguindo sair, quem não tem né, botando uma máscara e seguindo todos os cuidados que tem que seguir, ainda não se sente confortável em sair, dá para se fazer em casa. Existe um tipo de atividade que é o HIIT, que é fantástico. Você consegue em 15 minutos ali fazer um exercício aeróbico e ter ali um baita de um rendimento a nível, né, de produção de endorfinas e produção de substâncias que vão fazer com que a gente se mantenha bem, né, através desse circular do fígado. Então, a atividade física é um deles. Um outro elemento fundamental, que eu acho que não precisa se reforçar ou se dizer, também tem a ver com o meu amigo fígado, que é a alimentação. A alimentação é um elemento que, infelizmente, a gente lá dos anos 70 para cá, né, antes um pouquinho, começou a entrar numa era industrial, e essa era industrial fez com que a gente começasse a abrir mais pacotes, abrir mais caixas, e em vez de descascar mais, né, em vez de comer coisas mais vivas. Porque quando eu como um vegetal, uma fruta, eu estou comendo ali forças. Ali não só tem calorias, minerais, mas ali tem um sol que atuou ali tem todo um processo de construção de algo vivo. E tu sabes que ali dentro tem o que a gente chama de um campo ou um corpo etérico que vai nutrir a nossa vitalidade. Então, quando eu como alimentos vivos,
eu com certeza me mantenho muito mais saudável. Pode perceber como os nossos bisavós, que não tinham todo o nosso conforto e nossa tecnologia, como eles conseguiam viver 90 anos também, e muitos, meus 2 bisavós viveram até muito tempo. Isso tudo porque tiveram uma infância com uma alimentação, comiam do pé, literalmente, né? Antigamente você tinha essa possibilidade, não estava nas gaiolas, estava mais no chão, pé no chão, e com isso se nutrindo dessas forças dessas forças da natureza que Hipócrates já nos dizia, né? Tudo que construiu a natureza está em nós. E quando a gente se relaciona com a natureza, quando a gente come produtos que vêm de lá sem ser processados, muito mais forte a gente fica. E um outro detalhe, que seria um terceiro pilar e bem forte, que assim, inclusive que as mães sofrem muito com as crianças do consultório, muitas das vezes, não só a alimentação, e os adultos também, né? Como uma grande fonte de alimentação aí, como uma fonte de saciedade da ansiedade, né? Como um elemento que tenta segurar essa vida ansiosa que nós levamos. O outro elemento importante é o sono. O sono é um elemento que simplesmente nós estamos voltando a falar nele. A neurociência começa a estudar mais, a antroposofia já se estuda há muito tempo, outras ciências mais. O sono, ele traz possibilidades incríveis, onde as nossas atividades vitais elas são potencializadas. O Rudolf Steiner tem uma frase que diz assim: o ser humano vive enquanto dorme, morre enquanto está acordado. Por que a gente dorme metade da vida, né, Du? A gente dorme metade da vida, ou um pouquinho menos de metade da vida, porque se a gente não tivesse esse número de sono, horas de sono, onde a gente apagasse a nossa consciência, as forças de vida não aconteceriam e a gente não se recuperaria. Literalmente, a gente tem que ter um período de regeneração. E o sono é um período mais importante, é um período super importante. Então, seriam 3 pilares que constroem e fazem com que o ser humano se mantenha saudável. E quando eu falo de família, saúde em família integrativa, eu preciso fazer com que a família tenha essa mudança, né? A gente não dá para dizer para a criança só ela não tome Coca-Cola, que não vai tomar isso, ou que não vai fazer aquilo, ou que vai fazer bem menos, se a família não entrar nessa dinâmica e não aprender, né, Edu? Com certeza. Você sabe que eu acho que tem uma coisa que quando a gente fala, né, essa coisa o primeiro ponto, o movimento, né, e acho que é esse lado passa a ser tão importante, né, quando eu tô dando treinamento, né, do Viva, tem uma coisa que eu digo assim, os neurocientistas, eles descobriram uma coisa que, assim, todas as nossas experiências, elas passam pelo nosso corpo. E o ponto é que, muitas vezes, quando a gente fica repetindo as mesmas experiências, né, repetindo os mesmos padrões de movimento, chega uma hora que a pessoa ela se aprisionou dentro do corpo dela, né? Então, é como se ela fosse definhando, né? Então, às vezes, aquela história que a gente diz assim, mas antes eu saía, ia jogar um futebol, ia jogar um vôlei, eu ia nadar, essa coisa toda. Não, é que tinha um outro padrão. Antes eu saía para me divertir, antes eu saía para rir, antes eu saía para fazer uma coisa. Quer dizer, não era a experiência do futebol ou do vôlei, mas era a experiência da interação, como eu sentia isso dentro de mim, né? E aí é essa coisa, né, que parece que isso vai produzindo exatamente uma coisa que parece que vai ativar o fígado, mas ao mesmo tempo é aquela história, né, que aí é aquele dito popular, né? Tá desopilando o fígado, né? Vai desopilar o fígado. Quando a gente pratica, né, uma boa alimentação, a gente literalmente está ajudando o fígado a se desintoxicar, a desopilar, né, no popular que eles chamam. E olha que interessante você falou aí dessa questão antes, como a gente saía e buscava, então a gente buscava o prazer, né? Digamos, íamos atrás de um prazer, que justamente esse bem-estar faz com que a nossa alma, né? Alma, que do grego vai dar psiché, que vai dar psicologia, ou seja, essa parte da gente que sente o mundo, o quanto ela precisa ser bem nutrida. E tristemente, com toda esse bicho e todo esse processo que nós estamos vivendo agora, esse último ano, um dos elementos mais fortes foi o medo.
E esse medo, eu acho que você também percebeu o quanto as pessoas estão realmente com muito medo. E por que algumas pessoas estão com muito medo e outras não estão com muito medo, né, Du? Porque tem a ver com o foco, com aonde essa pessoa está olhando, aonde que ela está realmente focando. E digo mais, o medo de morrer, isso daria para a gente conversar horas, né, sobre o que leva as pessoas a terem tanto medo, né? Você encontra pessoas com medo de morrer, vivem tomando remédio, né? Enfim, com todas aquelas preocupações, o quanto isso é comum e o quanto isso necessita um exercício muito grande de se auto-observar, de quanto essa pessoa não se reconhece, não se entende, não percebe, e com isso ela faz com que ela não tenha uma segurança sobre o que ela viveu, ela não tem nem lembranças do que ela viveu, e o quanto foi importante fatos na vida dela. Ou seja, a gente precisa ressignificar muita coisa, né? Quando eu pego pacientes em pânico, e durante essa pandemia, crianças de 7 anos em pânico no consultório. Eu nunca tinha visto uma coisa como essa. Ou seja, nós precisamos ressignificar muita coisa e transformar. Eu acho que uma grande emoção que nos chama a transformar ou estar transformando chama-se medo. E com isso, segurança. A gente precisa ter um fortalecimento disso, porque a imunidade depende disso. O medo baixa a nossa frequência eletromagnética, e baixando as nossas frequências eletromagnéticas, isso dentro da física quântica, física moderna, quando a gente baixa, né, você sabe disso, a gente começa a vibrar numa frequência mais baixa, a gente se aproxima a esses vírus, a frequência dos adoecimentos, a todas essas frequências que nos tocam. Tu sabe que quando a gente fala em frequência é engraçado, né? Porque o pessoal que lida com medicina fala, poxa, mas isso a gente não aprende na faculdade, frequências. O processo da biofísica, ele nasce antes da bioquímica. Na faculdade a gente estuda muito e aprofunda-se a bioquímica. Mas antes do processo bioquímico existe a biofísica. E quando eu falo de biofísica, eu falo sim de relacionamento humano, por exemplo. É aí que eu consigo entender como é que as emoções criam doenças, dores. Vou te dar um exemplo bem legal que eu acho que da última vez eu até te contei. Início da faculdade, eu entrando na faculdade, e aí o que aconteceu? Eu louco para conhecer os encontros de um hospital, como funcionava, eu roubei um jaleco de um amigo e subi no primeiro mês, subi num hospital para assistir uma aula. E nessa aula eu sentei lá atrás, era uma aula de gastroenterologia, e nessa aula eu sentei lá atrás e eu escutava o professor dizendo assim, porque nós temos que trocar o omeprazol pelo pantoprazol, porque a úlcera péptica do leito 25 piorou. E aí eu fiquei encasquetado. Eu falei, poxa, a úlcera péptica do leito 25. Eu, na minha ingenuidade de calouro, né? Será que tem um estômago deitado nesse leito 25? Imagina, eu era calouro, estava, né, assim, raspado o cabelo, quase como estou agora. E aí eu saí correndo depois da aula e fui até o leito 25. Abri a porta e, por incrível que pareça, ao redor daquele estômago, deitado no leito 25, tinha o seu João. E o seu João, que era um pescador, e depois eu sentei, e hoje, depois de 30 anos, eu consigo entender essa dinâmica do quanto a emoção pode influenciar na nossa saúde física. E esse seu João, ele simplesmente tinha 2 filhos que eram, assim, incomodavam ele demais. Roubavam, o outro era drogado, tinha, assim, conflitos dioturnos em casa. Ele tinha o que a bisavó dizia, uma úlcera nervosa. Ele fez uma úlcera que a bisavó chamava de nervosa. E é engraçado porque se hoje a gente estivesse trabalhando com ele, eu não ia só trocar um antiácido com ele. Eu ia fazer com que a alma dele também sossegasse em alguns níveis, equilibrasse. E é isso que nós temos que fazer com todos que nos encontram, né, Du? É fazer eles perceberem coisas que não estão percebendo. Essa é a coisa, né, que... Por isso que quando eu estou falando do Enervision, é interessante, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, dor de cabeça tem significado, né? Eu estou com uma tensão na cervical, tem significado? Eu estou com a coluna troncha, toda torta, estou com uma escoliose em S, né? E parece que a gente se habituou a falar isso, né? Como se fosse uma coisa. É uma coisa séria, mas parece que é uma coisa que eu tenho. Não é que eu sou essa coisa. Fantástico, isso. Essa visão que a pessoa tem que ter. Né? Porque ela não se dá conta de que o conflito está incorporado,
né? É isso que é essa sacada, né, dos neurocientistas, quando eles dizem a cognição corporificada incorpora, se torna parte do seu pensamento, parte da forma como você vai tomar a decisão. Então, Ju, vamos aproveitar nós temos mais 5 minutinhos, porque a gente tem que sair um pouquinho antes. Eu quero trazer um bate-bola rápido contigo. Tem perguntas aqui que chegaram, que é o seguinte: como eu aumento a imunidade do autista de 4 anos que tem muita seletividade alimentar? Uau! Aí é um detalhe muito importante, mãe. Mãe, hoje nós sabemos dentro da medicina integrativa o quanto o que ele come e por consequência, o que ele digere, isso tem a ver com fígado e intestino, vão refletir na cabeça, né? O intestino é o segundo cérebro, o intestino é ele. Os chineses já diziam, a doença começa e termina da barriga, e aqui é a cozinha da casa, né? Essa é a cozinha da casa. Então, mãe, a alimentação, por isso tem uma dieta, por exemplo, a GAPS, é umas que eu utilizo no consultório, e é fantástico, porque as reações inflamatórias descem, caem, a neurotoxicidade de vários alimentos também param de atuar no cérebro, no neurônio, e essa criança consegue sim desinflamar. Porque num processo autista, ele está inflamado embaixo e ele está inflamado em cima. Por isso que, inclusive, as reações são inflamatórias e intensas. Então, a gente precisa modular isso tudo. Então, a alimentação, mãe, eu vou dizer para você, é o remédio número 1 de um autista.